Fala gurizada, eu sou o Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo anterior e vamos encerrar então os vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o fim do conflito, como é que foram as deliberações de final de conflito e também quais foram os acordos feitos durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela também, beleza? Então a primeira das conferências que eu vou falar vai ser a Conferência do Atlântico. Ela vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial ainda, mais especificamente no ano de 1941. Nessa conferência vão se reunir Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, junto com Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos. E o que vai ser feito, cara? Nessa conferência vai ser feita a Carta do Atlântico, então, que é justamente a ideia que esses dois caras tinham para o final da guerra. Como é que aconteceriam as coisas pós-Segunda Guerra Mundial, então? Eles falavam que os países, que eles não iriam pegar novos territórios, que essa ideia de territórios novos já era uma coisa ultrapassada, então isso não seria incentivado. Além também disso, falavam algumas questões sobre valores de indenização e como seria dividido então esse mundo pós-guerra, o que rolaria exatamente. Entre o ano de 1941 e 43 vai rolar também a Conferência de Moscou, que na verdade são 3 delas. Dessa Conferência de Moscou vai ser acertada então uma coisa chamada de Declaração de Moscou. Nessa Declaração de Moscou vai ser definido como é que vão ser julgados os crimes de guerra do pós-guerra e também a quem pertence esse julgamento. Então se falava que crimes que aconteceram num país só ficariam a caráter desse país e crimes que não tivessem como identificar o país, que acontecessem mais de um país, como por exemplo a própria questão do nazismo e do holocausto, ser criado um tribunal militar específico para julgar esses crimes, que seria um tribunal internacional no caso. E esse tribunal vai ficar conhecido principalmente, depois a gente vai chamar ele do Tribunal de Nuremberg, que vai ser aquele responsável por julgar os crimes de guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Além disso, na Conferência de Moscou também vai ficar bem delimitado a ajuda dos Estados Unidos e da Inglaterra em relação à União Soviética, sobre a participação dela e também como repelir os nazistas. Uma próxima conferência importante também vai ser a Conferência de Cairo, que vai ser feita com o Roosevelt, com o Churchill e também com Chiang Kai-shek, que era o presidente da China no período, era o líder chinês. Dentro dessa Conferência do Cairo vai ser definido como é que serão os rumos tomados pelos países asiáticos no pós-guerra e principalmente a questão da invasão japonesa. Tá? Como é que esses países então iriam se livrar desse imperialismo japonês e o que aconteceria depois que acabasse a guerra e os japoneses acabassem sendo derrotados, caso eles fossem derrotados, obviamente. Então falava sobre a libertação dos territórios invadidos do Japão em relação à China, falava sobre as ilhas do Pacífico, falava sobre toda essa questão da guerra na Ásia, especificamente. Então a próxima conferência que eu vou falar, que vai ser uma das mais importantes da Segunda Guerra, é justamente a Conferência de Teherã. Por que ela é uma das mais importantes? Porque ela vai juntar os 3 grandes, então. Vai juntar os Estados Unidos na figura do Roosevelt, vai juntar a Inglaterra na figura do Churchill e principalmente a União Soviética na figura do Stalin. Qual é a importância da Conferência de Teherã? Cara, em Teherã, a primeira coisa, então, óbvio, eles vão definir o que aconteceria com a região do Irã, que naquele período era chamado de Pérsia e era uma das formas utilizadas, então, pelos Estados Unidos de conseguir abastecer a União Soviética no período, tá? Justamente por essa necessidade de abastecimento tinha que se definir exatamente o que rolaria lá. Além disso, coisas importantes que vão ser feitas, que vão ser discutidas nessa conferência. A primeira delas, então, é a relação de ajuda à Iugoslávia, a parte comunista da Iugoslávia que estava tentando batalhar contra a Alemanha. A definição que os países do leste europeu ficariam sob o controle da União Soviética, principalmente a questão da Polônia. O compromisso dos países participantes, então, de abrir um novo frente de batalha, o fronte ocidental, para enfraquecer ainda mais os alemães. A apresentação Stalin do conceito de rendição incondicional, que vai ser prontamente aceito por ele. Bom, para quem não sabe, rendição incondicional é justamente o que diz a palavra. É uma rendição de forma total aos países vencedores. Uma coisa que o Stalin, por sinal, vai aprovar em relação à Alemanha. E por último, mas não menos importante, a ideia da invasão da França. Através dessa conferência de Teherã, os caras vão começar a elaborar algo que a gente vai chamar depois de dia D, que eu já mostrei no vídeo anterior, que está aqui em cima. E justamente o dia D vai ser conhecido como a Operação Overlord, beleza? Então a Operação Overlord começa, na verdade, aqui em Teherã, já com os caras
pensando uma forma de invadir lá a França para tirar ela do domínio nazista. Nessa conferência, então, já vai ficar mais ou menos ali organizado a questão da divisão da Alemanha em diversas zonas de influência, tá? Aquilo que vai ser discutido lá em Potsdam, depois da Segunda Guerra Mundial propriamente dito, já vai se ter uma base de ideias nessa conferência de Teherã. Em fevereiro de 1945 vai ser feita a Conferência de Alta, que ela, apesar de ter algumas ideias muito parecidas com as de Potsdam, o momento era diferente. O que acontecia? Em Alta, essa conferência foi marcada pelas ações dos aliados pouco tempo antes. A gente tem, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, o fato da União Soviética estar empurrando cada vez mais o exército alemão para o centro da Europa. A gente já aconteceu nesse período de AD, a invasão da Normandia, e os americanos começarem a pressionar, então, os alemães voltando para a Alemanha também. Então a gente tem um período na qual o exército aliado está no ápice dele, está assim, ó, no topo. E justamente a Conferência de Alta vai ser marcada também por uma colaboração entre os países. O principal inimigo nesse momento que a gente está falando em Alta ainda é o nazismo. Então, por ser o nazismo, eles têm um inimigo comum. E a ideia desses caras é fazer acordos colaborativos, beleza? Em Alta vai ficar definido, por exemplo, que a Alemanha vai ser dividida em zonas de influência, então, em relação aos países vencedores. Tá? E também em Alta vai começar a se definir a divisão geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial, que vai levar a origem ao que a gente chama de Guerra Fria, justamente por começar as discussões entre as zonas de influência capitalista comandadas pelos Estados Unidos e as zonas de influência socialistas comandadas pela União Soviética. Nessa conferência ainda ela é feita pelo Churchill, pelo Roosevelt e pelo Stalin, tá? Continua-se os três grandes líderes da Segunda Guerra Mundial e esses caras que vão fazer a Conferência de Yalta. Em julho de 45 teremos então a Conferência de Potsdam. Cara, a primeira coisa que vai marcar Potsdam é justamente porque a Alemanha foi derrotada. Não existe mais o nazismo imperando na Alemanha. Então, ela, apesar dela acontecer por causa da divisão da Alemanha e tal, e zonas de influência, como é que vai ficar a capital de Berlim, a questão do nazismo em si já não é tão importante. Então os países estão menos dispostos a negociar e mais dispostos a impor as suas vontades sobre os outros. Então a gente tem ela é menos colaborativa que Yalta, digamos assim. Cada um vai sair defendendo seus próprios interesses. E os três grandes se reúnem de novo, a União Soviética pelo comando de Stalin, porém tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra já tinham mudado sua liderança. Nos Estados Unidos a gente vai ter o presidente Harry Truman, então, que tinha acabado de assumir, e dentro da Inglaterra a gente vai ter um novo primeiro-ministro. O Churchill havia sido derrotado e quem assume o lugar dele é Clement Attlee. Fala só Clement Attlee. Clement Attlee é o novo ministro da Grã-Bretanha no período. Clement Attlee é o novo ministro da Inglaterra. Clement Attlee, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, então. Não, por favor. Clement Attlee, que é o primeiro-ministro inglês. Agora sim. Em geral, Potsdam então vai ter muito do que foi discutido em Alta e muito que foi discutido em Teherã. Vai falar sobre como é que a Alemanha vai ter que pagar as indenizações, o que vai ser feito, vai falar sobre a divisão da Alemanha, vai falar sobre a retomada do corredor polonês, vai falar sobre as zonas de influência de cada um e por aí vai. A única coisa que realmente vai modificar toda a visão de Potsdam é que a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética aumenta cada vez mais entre o bloco socialista e o bloco capitalista, e é Potsdam a porta de entrada para a Guerra Fria posterior, então, à Segunda Guerra Mundial. No mês de junho do ano de 1945 vai ser realizada uma conferência na cidade de São Francisco, e essa conferência vai estar ligada à criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. E justamente a ONU vai vir para substituir a fadada Liga das Nações, que não conseguiu cumprir seu principal propósito, que era não deixar ocorrer um novo conflito mundial. A ONU vem para substituir as Nações Unidas, a Liga das Nações, justamente nessa ideia de não deixar ocorrer um novo conflito mundial também, mas a ONU tem algumas outras coisas que serão implantadas, como por exemplo o auxílio entre os países participantes. A ONU hoje ela é dividida entre a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e o Conselho Econômico e Social. São as três frentes da ONU, cada uma fazendo então a sua função específica.
A Assembleia Geral é composta por 192 membros e é como o próprio nome diz, onde os países se reúnem então para fazer deliberações em âmbitos gerais, não sobre segurança e não sobre economia e sociedade, em âmbitos gerais. Nessa Assembleia então os caras vão definir questões ligadas a clima, questões ligadas à poluição, questões ligadas a coisas que não estejam relacionadas diretamente à economia ou diretamente relacionada à segurança, beleza? O Conselho de Segurança então, é composto por 15 membros, só que 5 membros são permanentes, que são os Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. E depois mais 10 membros que são rotativos, digamos assim. Daí vai ter uma divisão entre países africanos, países asiáticos, países da Europa Central, da Europa Oriental e países da América do Sul. E justamente o Conselho de Segurança vai votar e vai decidir coisas relacionadas à segurança e evitar qualquer tipo de conflito entre os países membros. Seja essa questão de segurança e invasões, como recentemente a gente viu da Rússia em relação à região da Crimeia na Ucrânia, seja ela em relação ao que acontece, por exemplo, entre árabes e israelenses e qualquer coisa relacionada à segurança propriamente dito, até a própria participação da questão da Síria e tal, toda essa função é definida dentro do Conselho de Segurança e depois levada para a Assembleia Geral. E por último, a gente tem o Conselho Econômico e Social, então, que é composto por 54 países, e dentro desse conselho a gente vai se decidindo coisas relacionadas à economia e questões dos direitos humanos também. Por exemplo, agora, há pouco tempo atrás, a gente teve lá o voto em relação ao direito da mulher, o voto em relação a como as coisas aconteceriam em termos sociais em alguns países específicos e tal, e é justamente no Conselho de Economia e Sociedade, ou Econômico e Social. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho da campainha lá, dar o like no vídeo, compartilhar com os brother. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.